Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a carreira fora do Brasil e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Hugo Seneviva. Eu sou Júlio de Carvalho, concept artist, freelancer. E eu sou Hugo Seneviva, artista digital na Apple. Seja muito bem-vindo ao podcast. A primeira vez aqui vai voltar, já tenho certeza que vai voltar, que a história já tô aqui antecipando que vai ser incrível. Pô, obrigado, cara. Tô animado pra falar com vocês aí. Vou apresentar o Hugo aqui, como eu sempre faço com todo mundo. Hugo Seneviva atualmente é artista digital na Apple. Já trabalhou em estúdios como Manager Retouch na Veio Digital, Manager of Retouch na Vitro, Senior Visual Artist na Elevend, Photo Retoucher na Tag Comunicação e Art Director na agência Kiwi. Cara, é sinistro, gente. Cara, é sinistro. Vai me dar aqui umas dicas de se eu tenho que investir na Apple ou não. A gente vai pro recado já, a gente tá voltando. Fica aí com o recado da semana rapidinho. Já tá de volta. Muito bem, Unhiders. Vamos para mais um recado da semana. Já que hoje vamos ter um papo incrível com o Hugo Seneviva, nada melhor do que contar para vocês que a Unhiders tem cursos exclusivos, tanto de fotografia quanto de edição de imagens do nível básico ao intermediário. A gente tem certeza que depois desse episódio vocês vão ficar se coçando para aprender fotografia e manip. Então corre lá no site para dar uma olhada em todas as opções que a gente tem por lá. E para quem quer aprender e expandir seu repertório artístico, nessa terça-feira, 7 de dezembro, tem a live de decisão dos vencedores do Contest Evil Santa. A live traz muitos feedbacks úteis para todo mundo que trabalha com arte. Então, para quem quer aprender ou só tá com curiosidade quem é que vai levar para casa aqueles prêmios maravilhosos, é só chegar junto da gente nas redes sociais no dia 7 às 16 horas. Não perca, tá? Imperdível. Falando em lives imperdíveis, preparamos uma programação natalina especial no app Roxinho. Sabe aquele site cheio de programação ao vivo que algumas redes não deixam a gente nem mencionar o nome? Nossos artistas Randall, Aqualua e Jânio já estão fazendo uma programação muito especial, recheada de dicas práticas por lá. O link desse app Roxinho e tudo mais que falamos aqui você encontra na descrição desse episódio. Por hoje é só, galera. Agora nós vamos de volta para mais um episódio de Unhidcast. De volta agora pro nosso episódio, eu vou pedir pro Hugo contar um pouco da trajetória dele, que ele já contou lá no podcast dele. Então eu vou deixar o link aqui lá na descrição do YouTube. Vai lá, galera, tá valendo a pena escutar o podcast do Hugo. Inclusive já fiz o pedido aqui ele off pra ele voltar, ele falou pra voltar. Faz um breve resumo da sua carreira, como é que você se interessou por arte, como é que você chegou a sair daqui do Brasil pra virar artista digital na Apple, cara. Beleza, vamos lá então. Cara, eu desde criança, desde moleque, eu sempre fui um cara muito imperativo e eu sempre via propaganda, falava assim, nossa, um dia eu vou conseguir trabalhar com criação, né? Mas nunca imaginei que ia cair pro lado de imagens, porque quando eu era mais novo eu só via comercial, essas coisas. Aí fui fazer faculdade na PUC, em Campinas, e aí quando eu tive a primeira aula de criação, aquilo já explodiu na minha cabeça, eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero aprender mais, né? E aí depois comecei a fazer estágios em alguns lugares, fiz na Formato IB, aprendendo um pouquinho, depois fui para a Kiwi, onde eu conheci o Gibara, e até vocês conhecem o Rafael Gibara, ele faz lettering, até ele fez o snooze da Light Farm lá pra Conference, e ele foi o meu primeiro mentor. Ele era muito melhor que eu na época e eu tava nessa missão de melhorar e de evoluir como artista, sabe? E daí eu fiquei sugando ele, aprendendo o máximo que eu podia, fazia trabalho, mostrava. E aí a gente foi evoluindo, a gente trabalhou 1 ano juntos. E aí no final desse ano ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu acho que você precisa ter uma vaga na Tag e eu acho que você é o cara perfeito porque você tá na fúria de aprender, você quer crescer e aqui você não vai crescer muito mais, você precisa de uma agência maior. Ele acabou me indicando lá. Fui fazer entrevista, deu tudo certo. Mas eles me ofereceram na época eu ganhava o quê? Quase uns 2,5 na Kiwi. E eles me ofereceram, tipo, acho que era 1.000 e pouco.
Então era tipo metade do que eu ganhava. Nossa. E mesmo assim eu falei, não, mas eu falei pro cara, se eu conseguir, se eu mandar bem e for evoluindo, vocês têm chance de melhorar meu salário? Aí ele falou, lógico, com certeza. Aí comecei trabalhando, já entrei trabalhando em contas da Electro já na época, e trabalhando pra caramba até tarde, e me dedicando ao máximo. E aí depois de 3 meses eu já tinha um salário igual eu tinha antes na Kiwi. Então isso me trouxe bastante confiança, e desde então comecei a trabalhar mais e tipo, tentando pegar os trabalhos mais difíceis da agência, sempre tentando fazer algo um pouco diferente, sabe? Colocando a minha cara, experimentando várias coisas, porque na época eu estava aprendendo bastante Photoshop. E no começo, quando você começa a aprender bastante Photoshop, você quer mostrar que você consegue fazer tal estilo e para você ir evoluindo, né? Aí a gente teve a ideia, daí eu já tava eu fiquei 4 anos na TAG, né? No segundo ano, eu já comecei com essa ideia de sair do Brasil. Isso sempre estava na minha cabeça. Eu sempre quis sair, porque nessa época, o Milton e o Rafa já estavam na Nova Zelândia. E acho que o PP tinha saído, então tinha essa conversa, né, entre os artistas que a gente de São Paulo seguia muito, essa galera do Rio. A gente idolatrava eles porque eles estavam muito à frente da gente, né? Eu lembro que até na época o Diego Maricato e eu, o Diego ainda fazia Photoshop nessa época, a gente começou a tentar fazer o máximo, aprender. Falei, cara, a gente precisa subir de nível pra gente sair daqui, porque a gente sempre quis colocar o nosso trabalho à prova, sabe? Tipo, não adiantava ser bom regional, não adiantava ser bom nacional, a gente queria ter um portfólio que a gente pudesse chegar em qualquer lugar do mundo e bater de frente com o pessoal e conseguir mostrar que a gente era bom. E aí, com essa ideia na cabeça, comecei a mandar trabalho para blog, né? Naquela época que tinha blog, né? Lembra daqueles blogs de inspiração, tal, reduzido. E nessa época tinha uma porrada. Nessa época ainda tinha Photoshop Creative no Brasil, ainda tinha Advanced Photoshop, que era da Inglaterra. E aí começou essa busca, né? Mandando, pedindo opinião. E dali passou um tempo, comecei a ter respostas. E galera postando meu trabalho em tal blog, galera saindo em algumas revistas e tal. Até o dia que saí na Advanced Photoshop, eles pediram pra fazer uma entrevista. E isso aí já deu uma alavancada legal no meu trabalho. Foi quando eu comecei a receber oportunidades de freela, né? E numa dessas oportunidades de freela, foi o cara que me levou pra lá, que é o Dave Cox, que era o dono da Elevend. E ele chegou pra mim um belo dia e falou assim, você quer morar fora do Brasil? Mandando mensagem. Ele mandou mensagem no Behance, né? Tipo, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Queria que a gente pudesse trabalhar junto e tal. E aí ele um belo dia passou um freela da Jelly Belly, que é uma balinha que tem. E ele falou que teria que ser 10 imagens. Mas se eu conseguisse fazer uma e eles gostassem, eu pegaria o trabalho inteiro. E na época daria uma quantia ao redor de uns $3 mil. E na época, tipo, era muito mais do que eu ganhava, tá ligado? Eu falei assim. E era a minha chance. Até que eu cheguei pro meu diretor de criação e falei, cara, eu preciso de um dia de folga, porque eu peguei um freela e tal, nos Estados Unidos. Você não me ajuda? E ele era meu brother e tal, ele sabia. Todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tava nessa busca, porque eu era aqueles caras chatos, tá ligado? Eu só falava disso. E era o dia todo em torno desse pensamento, tá ligado? Era uma obsessão minha de evoluir e conseguir um trabalho fora do país. Aí deu certo essa primeira imagem, o cara gostou, eu fiz as outras 9, ele adorou, e aí começou a conversa de sair fora do país. Aí a gente fez o processo de visto, né, que durou mais ou menos 1 ano. Demorou 1 ano o processo de visto? Demorou. Porque na época eu não tinha tirado o passaporte ainda, tive que tirar o passaporte, então, por causa da burocracia, demorou um tempinho. E antes de sair, ele pediu pra eu ir lá, passar 1 mês trabalhando de graça, porque eu acabei usando a grana aqui do freela pra ir, pagar passagem e tudo mais. E aí, ao fim dessa experiência, eles me contrataram. Falaram assim, não, agora já estamos tudo certo e você pode vir pra cá, só volta pro Brasil, espera a documentação sair e você vem. Aí eu fui pra lá, foi a primeira experiência fora do Brasil e foi bem legal. Tipo, o estúdio eles faziam bastante trabalho para Ubisoft na época, eles faziam bastante key art, né? Key art é essas artes de jogo, essas imagens específicas para divulgação, e eles tinham bastante clientes legais na época. Tinha o Sacramento Kings da NBA, tinha a Ubisoft, que a gente fazia acho que 6 ou 7 capas de jogo para ele, fazia Tom Clancy, a gente fez Far Cry, a gente fez... Como que chama aquele outro? Watch Dogs. A gente fez Watch Dogs também.
Mas aí, com 3 meses, num dia, a gente foi numa festa de premiação, onde eu ganhei meu primeiro prêmio internacional. Na mesma noite, o meu diretor de criação pediu demissão. Caraca. Ele falou que ele estava saindo e daí o meu chefe já falou que eu ia ter que assumir a bronca do estúdio e que a gente ou ia fazer virar ou ia voltar pro Brasil. Aí eu falei, não, nós vamos fazer virar e tal. Aí trabalhei 6 meses duro, trabalhando com tintado, fizemos vários trabalhos legais. Aí eu cheguei pra ele e falei, e aí, cara, você não pode me dar um aumento agora, que a gente já fez? Porque ele tinha me prometido que ia ser uma grana ótima e tal, e na verdade não era, tá ligado? Então fica a dica aí pra quem for mudar do país. Sempre checa seus números, sempre checa tudo antes de mudar, porque eu fui meio que na empolgação, sabe? Eu queria tanto ir embora que eu não me importei com isso. Falei, isso aí a gente se vira lá e tal. E aí eu pedi o aumento, ele negou, falou que não... falou que eu deveria estar agradecido pela oportunidade que ele estava me dando, tal. E aí fiquei meio deprimido, né, tal, mas não desanimei. Falei, vou procurar ver se eu consigo alguém que transfere meu visto e talvez tenha uma oportunidade melhor pra mim lá. Eu tinha acabado de chegar, sabe? Fazia 7 meses. E o nosso contrato era pra ficar os 5 anos, eu ia pegar o green card e ia continuar lá na empresa. Sabe? A gente ia fazer uma coisa a longo prazo. Uhum. Mas como tudo mudou, aí eu tive uma oferta na Vitro, em San Diego, onde era uma agência gigantesca, tinha mais de 150 funcionários, a gente trabalhava com ASICs, fazia lançamento mundial de ASICs e tal, e tinha vários clientes legais lá. E eles ofereceram o dobro para mim, e morando em San Diego, para quem não conhece, San Diego é uma cidade maravilhosa, é muito parecida com o Rio de Janeiro. Aí mudei para lá, fiquei 5 anos lá, foi quando surgiu a oportunidade, acho que no meu segundo ano, de abrir a Veio, né? Que a Veio era basicamente eu como gerente. Eu era o retocador da agência, só que a minha demanda cresceu tanto que eu precisei montar um time para me ajudar. E como a gente não tinha grana para contratar essas pessoas para trabalhar lá em house, eu falei assim, beleza, eu vou montar um time online de freelas, mas eu vou escolher, a minha única condição com o meu gerente era que eu pudesse escolher a dedo as pessoas e ele não ia se meter na minha gerência com eles. Desde que eu entregasse um trabalho bom e resolvesse o problema da empresa, do job, eu teria liberdade total. E isso era em que ano? Isso foi em 2016. Trabalho remoto não era tão comum, né? Isso. Foi um voto de confiança grande que ele deu, né? Total. Mas eu já tava lá fazia 1 ano e pouco, então ele já confiava em mim, já. Mas não é normal você ter a oportunidade assim, sabe? É que ele confiou em mim e falou, cara, vou fazer virar. Aí a gente conseguiu, os 2 primeiros anos, fizemos mais de $100 mil para a empresa, em lucro, trabalhando bastante, foi bem legal. E aí no meu 4º ano, antes de vir para cá, eu vim para cá de férias, depois de bastante tempo. Quando eu voltei, eles me dispensaram. Eles chegaram e falaram que o meu cargo tinha sido... não existia mais na empresa e que os investidores cortaram um monte de coisa e eu estava sendo um dos cortes. Mas quando rolou isso, eu tava 2 meses antes da minha entrevista pro Green Card, tá ligado? Caramba. E quando você tem de Green Card num visto de trabalho e você não tem um trabalho, a possibilidade do visto do Green Card ser negado é gigantesca. E aí eu entrei em depressão, né? Fiquei triste pra caramba. Falei, cara, agora... fiquei até agora, no fim do 6º ano, falei, puta, não acredito que não vai dar certo e tal. Fiquei tentando aplicando pra trabalho que nem louco, procurando até coisa... metade do salário que eu ganhava antes, nada aparecia. Um dia aparece esse cliente, N-Tropic, que eu não conhecia e tal. E na real, depois vim a descobrir que a N-Tropic é a empresa que gerenciava os artistas digitais da Apple no departamento que eu trabalho lá, que é o Estúdio C. E aí eles me ofereceram a vaga, e eu, claro, nem pensei 2 vezes, mudei pra lá. E hoje em dia faz 2 anos e meio que eu tô lá, tô super feliz, você sai da pior coisa da sua vida e vai pra melhor oportunidade possível, sabe? Então, foi uma mudança gigante na minha vida e foi uma aventura esses 7 anos que eu tô lá, mas hoje em dia eu posso te falar que valeu a pena, saca? Porque eu sempre apostei tudo, sempre foi aquele cara que eu falei assim, pô, vai dar certo. Como que vai dar? Eu não sei, mas vai dar certo. E hoje em dia faz 2 anos e meio que eu trabalho lá, tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos secretos, né? Que eu não vou poder entrar em detalhes aqui por coisa de contrato e de segurança da empresa, mas
eu posso falar que desde que eu entrei, eu estou trabalhando nesses projetos especiais desde então, e hoje, no último que eu trabalho, nos últimos 2 que eu trabalhei, eu pude gerenciar uma parte da equipe lá. Então, tô com um crescimento muito legal lá e, cara, vivendo a melhor fase da minha vida agora. Acabamos de fazer os lançamentos desse ano e tô feliz da vida, cara. Resumindo, acho que essa é a minha história e agora a gente pode aprofundar em qualquer tópico que você quiser aí e a gente pode continuar. Uma coisa que você falou que você teve um problema que eles te dispensaram antes da entrevista de visto que você ia fazer para o visto de trabalho. E uma coisa que eu percebi é que você aplicou para empresas mesmo que elas não estivessem procurando, não é? Isso. Porque eu tava desesperado e, por exemplo... Então, isso é uma prática comum? Você faria isso, tipo, hoje, se você quiser sair da empresa? Não. Isso é uma prática comum? Tipo, não é visto negativamente, não? Eu tava desesperado na época e, por exemplo, a única condição que eu tinha é que eu teria que ter a mesma descrição que seria artista digital artist, nesse novo emprego. Então, desde que eu mudasse e tivesse a mesma descrição, o governo dos Estados Unidos ia ver isso e ia estar tranquilo, entendeu? Mas eu fiz num alto desespero, porque eu achei que ia voltar pro Brasil, saca? Porque geralmente você vai buscar o trabalho e você tem, tipo, uns 3, 4, 5 meses pra arrumar um novo trabalho. E eu tive que arrumar em 1 mês e meio, entendeu? Então eu tava atirando pra tudo quanto é lado ali e tentando tudo que fosse possível pra não perder tudo, entendeu? Porque eu já tinha gastado mais de $15 mil em visto, já tinha feito tudo. E tava no fim do processo. A entrevista é o último estágio, entendeu? Caramba! Foi você que patrocinou o seu visto, no caso? Não, eles patrocinaram, mas eles na época não me contaram que eu ia pagar metade, sacou? Então fui pego de surpresa. Caraca! E eu tive que arrumar $10 mil do nada, e daí foi um amigo meu que me emprestou o Code, que na época ele morava comigo, e ele acabou me salvando, depois eu paguei ele. Mas isso foi por falta de comunicação da empresa, saca? Sim. Mas isso são várias coisas que, tipo, eu daria de dica pra galera, assim. Tipo, quando você for sair do Brasil, cara, ou tem um advogado, ou, tipo, tem alguém que vai ler tudo, os seus documentos, para que você não passe pela experiência que eu passei, sabe? Porque às vezes eu acho que se você tiver tudo mais falado e as cartas na mesa, é mais fácil pra você navegar durante esse processo. Porque às vezes você, por exemplo, quando o cara me pediu 10 mil, tipo, eu não tinha 2, saca? Então eu tive que me virar pra arrumar e graças a Deus deu certo, mas é bom ficar de dica pra galera aí que é bom, é sempre bom, tipo, que, por exemplo, você vai sair do Brasil, você você acha que você vai ver o sonho, saca? Você acha que tudo vai ser uma mil maravilhas e às vezes pela empolgação você deixa de prestar atenção em alguns detalhes que são muito importantes, que são burocráticos, mas na verdade você deve prestar atenção porque senão você pode ser pego de surpresa, sacou? Sim. Eu, quando eu tava num processo de uma empresa de games, que é pra sair do país, eles me pediram documentação de tudo, né? Educação, tudo. E eu tinha mandado em português. E eles, não, tem que ser traduzido. Tem que ser em inglês. Tem que contratar um tradutor. Tradução juramentada. Exato. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Tem que ser um tradutor juramentado. É alguém que ganha pra aquele especialista selecionado. Gente, é surreal. E não é barato não, cara. Exato, porque se tiver errado, se tiver alguma tradução errada, o seu documento é negado, sacou? Tem que ser por alguém que tem certificação. É uma burocracia absurda. Aqui e lá é a burocracia absurda. Nossa, bom saber dessas coisas assim, até porque uma coisa que eu perguntando a alguns amigos que são da área, são fora do país, mas que eles fizeram essa coisa de sair, né, o relocation, eles falaram que tem que estar tudo em contrato antes de você sair do seu país. Exato. Tem que estar tudo, nada de boca, entendeu? Tipo, os caras viajaram dos Estados Unidos pra Singapura, aí chegou lá, era outra coisa, entendeu? Tipo, atravessou o mundo, foi pra Singapura e chegou lá. Ah, não, mas o diretor da escola disse que era isso, que eu ia dar aula tanto pra 15 alunos. Aí chega lá, é 50 alunos na sala. Exato. Porque ao mesmo tempo que tem muita oportunidade, tem muita gente tentando se aproveitar de profissionais, às vezes, que não tem, por exemplo, no Brasil, é país de terceiro mundo.
mundo. Então, tem muito artista querendo sair. Às vezes o cara acha que vai só jogar uma flor ali, vai dar uma enflorada, aí você vai apaixonar e você não vai prestar atenção nos detalhes. Mas tem que prestar, cara. Tem que prestar, porque no fim das contas é a sua vida, tá ligado? Você tem que levar essas coisas muito a sério, porque senão você pode ter problema mais pra frente. Eu, por exemplo, nessa empresa, uma empresa, eu não passei, não vou falar o nome da empresa, não passei assim porque eu desisti, eu vi que podia ser uma furada. É uma empresa de game de Portugal, uma das filiais dela. E eu, no e-mail que eu mandei pra vaga, eu esqueci de colocar meu currículo. Mas assim que eu recebi o e-mail, no dia seguinte me mandaram o teste. Que eu achei muito estranho. Eu falei, cara, eu esqueci de mandar o currículo. Aí mandei, eu esqueci de anexar o currículo. Tinha só mandado o portfólio cover letter. Aí eles, não, tudo bem, já começa a fazer as testes na quinta-feira. Já me mandaram na sexta, assim, eu falei, então são work days, né? Dias de trabalho. Não vou começar na sexta e entregar na quarta. Ele, não, começa segunda. Mas, sabe aquela coisa assim? Dá uma investigada na empresa. Eu fui ver essa sede, só tinha indiano. Eu falei, Exato. gente, como assim só tem indiano na empresa, assim? Aí eu fui atrás de algumas pessoas e vendo o que era. E é aquela coisa assim de pesquisar no Glassdoor, coisas que você tem que fazer antes. Pesquisar no Glassdoor o salário, pessoas comentando. Tem que fazer essa pesquisa. E ali eu vi uma galera falando mal, falando assim, pô, a hierarquia era horrível. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Pesquisa no Glassdoor. Ver quem trabalha na empresa, pergunta ao cara como é que vai dar pra ver mais ou menos, como é que são as férias. Exato. Ou se você tiver um amigo que mora nesse lugar já, saca? Ou tipo, porque brasileiro é igual doença, né? Brasileiro tem em qualquer lugar. É impressionante. Eu já fui em cidades que você desacredita que tá cheio de brasileiro. E tem muito fórum, sabe? Então, às vezes é legal você entrar, perguntar pra galera antes, sabe? E aí, como é que para morar aí? Aí é caro pra morar aí? Tipo, você ganha tanto por mês, isso é suficiente, sacou? Porque às vezes você tá tão empolgado pela oportunidade e por viver esse sonho que você deixa de prestar atenção em detalhes cruciais, cara. A gente vai colocar aqui, lá na descrição, como a gente já falou, o link do podcast do Hugo, onde o primeiro episódio ele fala sobre a trajetória dele bem descritiva, então quem tiver dúvidas quanto a isso pode ir lá. Mas eu queria perguntar uma coisa que ele falou no podcast, que é que você não pode aceitar uma vaga de uma empresa antes de você dar baixa na outra. Como é que isso funciona? Isso no caso se você tiver um visto, né? Sim, você tá lá, aí, você não pode sair de alguma empresa, falar assim, eu quero trabalhar agora na Microsoft, sem falar com a Apple antes? Não, vamos supor, nesse caso, quando eu saí da Eleven, a mulher do RH da Vitro chegou pra mim e falou assim, a gente vai começar a transferência do seu visto. Deve demorar mais ou menos 1 mês e meio, mas nesse período você não pode pedir demissão ainda, porque a partir do momento que ela começa a transferir o seu visto, você fica com o status meio que indefinido perante ao governo americano. Então, se você, de alguma forma, pedir demissão antes, você é deportado, porque você não tem um status concluído. Então, você tem que esperar o visto ser transferido. No meu caso, a mulher falou assim, vou te ligar um dia, e quando eu te ligar e falar assim, pode pedir demissão, quer dizer que o visto já foi transferido, sacou? Mas é por isso que, por exemplo, você não pode informar a pessoa antes, o seu chefe antes, porque senão ele vai falar assim, não, então eu te demito agora. Caraca! Sacou? E aí, por exemplo, ou ele vai falar assim, não, pode ir embora hoje então, nem precisa ficar mais aqui. Aí você perderia tudo, entendeu? Então, tem que ser uma coisa bem sigilosa. Você fica quieto, o seu chefe não sabe, mas a outra empresa já sabe. A outra empresa já sabe, a outra empresa já tá correndo com o advogado, fazendo transferência de tudo. E aí, quando ela me ligou, eu falei, beleza, agora eu posso pedir demissão. E aí, deu certo. Mas é um período estranho, é como se fosse, vamos supor, você é casado, você tá com outra pessoa, mas você não pode separar antes, senão você perde tudo, sacou? Tipo, vamos supor que a sua mulher tomaria todos os seus bens. Então, você não pode fazer isso. Tem que esperar. Eu me senti mal fazendo isso, porque... Sim. Mas era uma coisa que tinha que ser feita, porque senão eu ia ter que ficar lá, ia ter uma vida ruim, sacou? Mas no final, hoje eu converso com o dono da Elevate também. Tipo, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tento manter uma boa relação com a galera, mesmo que seja conturbado e tudo mais. Quando eu consegui meu green card, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, queria te agradecer pela oportunidade e tudo mais. Infelizmente, não deu certo da gente trabalhar junto pelo tempo que a gente queria ficar, mas eu não guardo nenhum rancor. E eu sou muito agradecido. Se algum dia você precisar de mim de novo, tamo por aí, tá ligado? Tanto que desde que eu saí da Vitro, a Vitro hoje em dia me contrata pra fazer freela pra eles. Pô, que massa. Entendeu? Então não existe elogio maior do que o seu ex-patrão vir pra você e falar assim, cara, eu confio só em você. Tipo, o Vitro chegou a mandar um e-mail pra mim, o dono da empresa, falou, eu confio em você.
E eu queria saber se você topa continuar fazendo trabalho pra gente, mas como freelancer agora, você escolhe essas condições, o seu preço e tudo mais. E a gente tem feito trabalho, a gente começou o ano passado, fez trabalhos esse ano inteiro e tem sido bem legal. Então, uma dica que eu deixo pra galera é tipo, mesmo que você saia da empresa, se você brigar, ou você sair, ou você odeia o seu chefe, coisa assim, cara, tenta manter uma cordialidade ali, porque você nunca sabe o dia da manhã, sacou? O mundo dá várias voltas, tudo tá em sincronia, sacou? Então, você acha que você nunca mais vai ouvir falar do cara, mas, cara, a gente que trabalha com imagem, trabalha nesse meio de publicidade, de construção de imagem, é um mundo muito pequeno. Então, quase todo mundo se conhece, sacou? Então, às vezes é legal você tentar não queimar essas pontes de comunicação porque senão você pode, às vezes, vamos supor, você está concorrendo por uma vaga na Nike, porque, por exemplo, quando eu entrei na Apple, eu tive que passar referência da galera que trabalhou comigo desde o Brasil, sacou? Caramba. E aí você nunca sabe, por exemplo, se eles vão entrar em contato com essa galera, se eles vão ligar, se eles vão só mandar e-mail. Geralmente, quando você sai também, você tem que ter carta de recomendação. Aí eu tinha carta de recomendação da galera e tudo mais. Por isso que eu falo que manter uma relação, pelo menos cordial, seja pelo menos educado, tipo, já vai ser vantajoso pra ti. Às vezes a gente briga por coisas que são tão idiotas no nosso trabalho que não vale nem a pena levar pra frente. Às vezes, assim, cara, você bota assim, eu tenho uma coisa que eu me projeto pra fora. Se fosse uma terceira pessoa vendo aquela discussão, assim, que às vezes eu tenho com algum colega de trabalho, aí eu penso assim, pô, você tá discutindo por causa do ombro de um personagem se tava com armadura ou não. Aí, assim, quão idiota é isso pra resto do mundo, sabe? Mas, cara, isso é uma coisa que eu percebi que é muito de idade também, saca? Ah, sim. Porque, por exemplo, quando eu mudei pros Estados Unidos, eu tinha 27 anos, e quando eu fui, era tipo, eu contra o mundo, sim, sacou? E eu fui pra vencer, porque pra mim era matar ou morrer, e eu tinha que ser conseguir ser o melhor que eu pudesse ser, porque eu tinha ambição de crescer, de ser reconhecido e tudo mais. E porque geralmente quando você sai do país, essa é a atitude, sacou? Porque você vai passar por várias dificuldades, não vai ser Porque, por exemplo, você não sabe com quem você vai trabalhar, você não sabe se o seu gerente é legal, você não sabe como que é o pessoal, como que vai ser o ambiente de trabalho. Então, você não sabe se as pessoas, vamos supor, coisas que eu passei lá também, como eu não sabia muito inglês no começo, tinha um cara que trabalhava comigo que fazia piada do meu jeito que eu falava, saca? Uhum. E ficava me zoando e tudo mais. Então você vai passar por vários desafios, cara. Você tem que estar bem focado, porque vai ter, ao mesmo tempo que tem várias pessoas te apoiando, tem várias pessoas que querem ver você se ferrar também. Era americano o cara que te zoava? Era. E ele era abaixo de mim, saca? Porque na época eu era diretor de arte e ele era assistente de arte. Aí teve um dia que eu quase dei um murro nele, mano. Foi muito engraçado. Ele ficou me zoando, eu levantei assim e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu não falo inglês, não falo inglês bem, mas o meu trabalho é melhor que o seu e eu sou seu superior. Se você não me respeitar, nós vamos ter um problema sério. E aí, desde então, ele nunca mais falou nada. Mas, tipo, chegou a esse ponto, saca? O Hugo é grandão, gente. Ele chegou pro cara e falou, você quer perder os dentes ou o emprego? Nossa, eu fiquei puto. Aí o meu chefe, na época, chegou e falou assim, não, eu achei que você não ia falar nada nunca. Eu falei assim, mas você tava vendo e não falou nada? Ele falou, cara, eu não posso falar as coisas por você. Você tem que se impor, você tem que mostrar quem que você é de verdade, saca? Então foi legal. Caramba, teu chefe tava esperando que você tomasse uma atitude e se posicionasse. Exato, porque eu tava começando num cargo meio que de gerência lá, então ele queria que eu resolvesse meu problema sozinho, ele achou que se ele me ajudasse, talvez ele ia estar me pagiando demais. Ah, pode ser de mostrar uma fraqueza, já que você não tomava atitude. Exato. Soft skills, eu adoro falar sobre isso aqui no podcast. Soft skills, cara, tem que ter essa... Hoje em dia eu sou um cara muito mais tranquilo, sabe? Tipo, lá na Apple a gente tem graças a Deus, eu sou um dos caras mais novos do time. Então, tipo, eu trabalho com gente da idade do meu pai. Tem, tipo, 52 anos e tal. Então, pela galera ser um pouco mais velha, esse lance de competição e um cortar a cabeça do outro já é meio que fora. Já não tem muito... Porque a cultura da Apple também não quer que quer que todo mundo cresça junto, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. Por exemplo, tem um cara no meu time que o cara
faz ilustração muito bem, mas o cara é retocador. Então o cara tem um background diferente do meu. Tem uma outra galera que veio do 3D, mas também faz retoque. Então a gente troca muita ideia. E mesmo que a gente tá fazendo um trabalho que tem uns guidelines muito parecidos e tudo tem que ser mais ou menos padronizado, a gente consegue aprender com essas pessoas e, cara, trocando ideia, não tem coisa mais gostosa, né? É um ambiente muito mais produtivo, na minha opinião. Isso é, também acho. Quando a galera toda tá se ajudando, porque no final ali é todo mundo peão, cara. Exato. No final é todo mundo peão. Eu sempre falo isso, a gente é peão, cara. No final é todo mundo peão. E lá a galera sempre fala o we, que é nós, né? A gente nunca fala em primeira pessoa, tudo que a gente acredita que trabalhando lá, a gente trabalha para que a empresa sempre seja vista. Vamos supor, a gente produz imagem, então o nosso foco é o quê? Fazer as melhores imagens possíveis para os problemas, porque eu vejo retoque de imagem como solução de problema, né? Você tem uma imagem que é problemática, você tem que resolver ela e para que isso seja coeso com a visão da empresa ou a visão da campanha que você está fazendo. Então isso é muito legal também porque você deixa de pensar em você, sabe? Porque a gente que é artista, às vezes você quer ser muito individualista, você quer se destacar, sabe? Você quer ser o melhor retocador do time e tal. Tipo, você pode... Hoje em dia eu vejo que você pode fazer isso sem prejudicar ninguém, sabe? Faz o seu, cara. Se você fizer o seu e estiver bem feito, todo mundo vai ver. Todo mundo vai te respeitar, saca? Então não tem por que você ter essa atitude, mas isso, de novo, quando eu falei de idade, eu acho que isso é um pouco de falta de maturidade, principalmente quando você está começando, porque você tem que matar ou morrer, né? Então, às vezes, você fica um pouco agressivo. Não agressivo, mas você quer competir. Eu adoro competir, tipo, sempre adorei competição. É uma das coisas que me deixa mais motivado, assim. Mas eu aprendi com os anos que eu preciso competir comigo mesmo, sabe? Eu não preciso competir com os outros. Se eu tentar ser um profissional melhor, se eu ser um profissional melhor hoje do que eu fui antigamente, pra mim já vale, porque mostra que eu tô em constante evolução. Sim. Eu acho que, assim, uma coisa que você falou foi certa, de não tentar ficar um competindo com o outro e gerar esse ambiente, assim, de disputa. E eu acho que uma coisa que a galera tem que ter noção, que quando você trabalha em time, um erro seu é um erro do time. Exato. Então ninguém tem que torcer pro outro se ferrar, entendeu? É uma analogia, não adianta nada, você jogou bem e seu time perdeu. Exatamente, entendeu? Caraca, definiu tudo. Exatamente. Fala assim, mas eu joguei muito, e daí, brother? Nós perdemos, tá? Tipo... Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente tá falando aqui da carreira, você falou um pouco. Uma coisa que eu tenho curiosidade. Cara, de que esquisitice que tinha no seu companheiro de quarto quando você se mudou? O quê? Esquisitice, você falou que era um cara bem esquisito, o cara companheiro de quarto que você se mudou. Cara, o meu primeiro... Porque o meu primeiro roommate nos Estados Unidos foi o meu chefe que me arrumou, né? Porque eu não conhecia ninguém. Então ele falou, não, tem esse cara que eu conheço aqui e tal. Você vai morar com ele, o cara é gente boa, da igreja. O meu chefe era da igreja, acho que é evangélico. Falei, beleza, vambora. Aí fomos lá, morando com o cara era gerente do Chick-fil-A, né? Que era um fast food, uma cadeia de fast food. E o cara, muito louco, tipo, totalmente diferente de mim, sabe? O cara não saía, nem nada. E a galera lá não se comunica muito bem. É tipo, cada um mais na sua, fazendo o seu. E esse cara era muito relaxado. Tipo, teve um dia que eu cheguei em casa, o cara tava sentado no sofá, assim, apoiado. E em volta dele tinha uns pacotes de fast food, mas tipo, coberto. Você já viu uma cena de crime, quando o cara tem a forma do cara no chão, assim, e tem as linhas em volta? Essa era a... Aí eu falei, cara, se você não arrumar... Ó, eu vou subir lá, que a gente morava no sobrado, né? Falei, eu vou subir lá, e a hora que eu descer, se tiver isso aqui ainda... Nós vamos ter uma treta. Aí ele arrumou tudo. Mas o cara era comédia, cara. Tipo, na primeira noite ele saiu pra gente beber, o cara ficou muito louco, eu tive que voltar dirigindo o carro dele. Nossa, é cada história que você diz. Nossa. Meu primeiro carro que eu comprei lá, comprei um carro por $1.000, cara. Comprei um carro 1990. Nossa. Mas o carrinho era top. Me serviu por um ano e pouco. Eu literalmente usei ele até o dia que ele pifou. E aí eu não tinha grana pra arrumar, tive que vender. Mas isso é pra galera ver que você acha que você vai mudar de país, que você vai morar num hotel 5 estrelas, vida de artista. Não, galera, vida é real mesmo. E, tipo, lógico, você vai ter experiências legais também, mas eu não vejo essas experiências ruins como
como uma mancha, sabe? Eu acho que você aprende muito. Porque quando eu mudei do Brasil, eu era muito imaduro ainda. Sim. E quando você tá lá sozinho, você tem que resolver seus problemas sozinho. Tipo, você não tem como ligar pra sua mãe, pro seu pai e falar, então, tipo, eu preciso disso e tal. Porque você tá isolado, saca? Então isso faz você amadurecer muito rápido, porque você começa a ter que resolver os seus problemas sozinho e você vai criando sua independência, saca? Isso é bem legal. Isso é maneiro, isso é maneiro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é umas coisas que eu tenho dúvida e coisas que eu li que eu acho interessante sobre você, eu pesquisei bastante. Que massa. Eu li uma entrevista sua. Cara, eu sou hacker da internet aqui, eu vou até a última página do Google quando eu vou entrevistar alguém aqui. Que massa. Eu li uma entrevista sua com o Alexandre Kise, que você sempre ganhou dinheiro com Photoshop. E hoje em dia o que a gente mais escuta é pra galera começar sendo generalista, não focar só em uma coisa, só em programa. Eu queria saber, do seu ponto de vista, se você acha que isso foi uma vantagem para sua carreira, você ser extremamente focado no que você fazia, sem desviar do seu foco, ou se isso te atrapalhou em algum momento. Não, o foco sempre me ajudou, porque o foco me ajudava... Porque, por exemplo, quando eu comecei, a gente tinha como referência os estúdios do Rio, que era o Estúdio Ícone, Platinum, no Light Farm não tinha no Brasil ainda, tinha da Nova Zelândia, então a gente tinha esses trabalhos como referência. Então, por exemplo, o Diego sempre esteve nessa caminhada comigo, a gente queria chegar nesse nível. Então, a gente fazia vamos supor, o foco te ajuda para você estar em constante evolução. Eu, como retocador, como trabalho com retouching, por exemplo, eu acho legal você aprender a fazer pelo menos tudo bem. Tipo, vamos supor, você sabe fazer carro, você sabe fazer pele, você sabe fazer beauty, você sabe fazer matte painting, você sabe fazer composição complexa. Por quê? Porque eu acredito que você sendo um retocador versátil, é a mesma coisa que você vai pra guerra e você já treinou todas as formas possíveis de como aquilo vai acontecer. Então, mesmo que você encontrar um desafio novo, você tem a versatilidade de conseguir aprender rápido e a versatilidade de usar o que você aprendeu antes para evoluir para uma nova técnica. Sacou? O que eu vejo hoje em dia é, tipo, que eu discordo um pouco, é tipo um cara que trabalha com isso faz 2 anos e fala, eu sou especialista. Você não é especialista ainda porque, primeiramente, não deu tempo de você não teve tempo de trabalho suficiente para virar especialista. Existe um livro de um cara que fala que para você ser considerado muito bom em alguma coisa, você tem que colocar, acho que 10 mil horas ou alguma coisa assim. 10 mil que são horas, mais ou menos uns 5 anos. Sacou? Virar um mestre, né? Pra virar um mestre no que você faz. Exato. Lógico que você pode fazer isso mais rápido se for muito dedicado. Por exemplo, um Diego Oliveira da vida, que é um cara que em 3 anos virou um monstro. Mas se for normalmente, demora uns 5 anos. Eu acho que quando você fala de virar especialista, você é um especialista. Tipo, eu só faço beauty, eu só faço pele. Beleza. Você pode só fazer isso, você pode ser bem sucedido fazendo isso. Mas olha quantas portas que você tá fechando. Tô falando no começo, não que a sua carreira inteira você tem que fazer isso. Por exemplo, eu fiquei mais conhecido por fazer carro, por fazer alimentos e bebidas, porque tinha bastante na época da Vitro, e eu fazia bastante carro também por causa que a gente trabalhava com toio. Eu fiquei bastante famoso por fazer produto, a gente fez ASICS por muito tempo, depois fui pra Apple, hoje é só produto, sacou? Mas eu sempre tô tentando, tipo, num trabalho pessoal assim, fazer uma coisa um pouco fora da caixa, saca? Pra eu ver, beleza, e eu não... Agora que eu tô pensando em fazer, eu quero começar a fotografar as minhas próprias fotos. Que eu sempre dependia de alguém pra fazer pra mim. Então esse já é um novo desafio pro ano que vem, saca? Eu acho, mesmo que você vai querer ser um especialista, não fica na mesmice, cara. Não fica na zona de conforto, como todo mundo fala. Porque você vai deixar de... Porque o que faz você aprender são esses desafios, sabe? São muitos dos jobs, dos meus melhores jobs que tem no meu portfólio, foram trabalhos que quando eu peguei, não sabia nem como fazer. Assim que é bom. Assim que é bom. Tipo, eu sempre falo que, tipo, no treino e no trabalho diário que é feito as memórias, sabe? Que você vai... Você não vai lembrar do... Tipo, quando eu olho um trabalho do meu portfólio, eu lembro do tanto de trampo que deu pra fazer aquilo, saca? E, tipo, aquilo marca um pouco da sua história. E eu acho muito importante você estar sempre buscando coisa nova, sabe? Mesmo que você seja específico, mesmo que você só queira fazer carro, tudo bem. Pô, faz uns carros em ângulo diferente. Olha, faz uma pesquisa grande. Que ângulo que tem que ninguém faz? Tenta fazer um ângulo um pouco mais dinâmico, sabe?
tentam fazer uma estética um pouco mais diferente. Isso que eu falo de versatilidade também. Não é só, tipo, não quero que todo mundo seja um generalista e... eu faço tudo e boa, porque eu percebi que até em alguns jobs que eu concorri pra pegar, os caras falaram, não, eu fiquei sabendo que você... eu vim pra contratar você por causa dos seus alimentos e bebidas. Mas eu vi que você faz outras coisas. O cara perguntou até pra mim, por quê? Eu falei, porque eu gosto de me desafiar. Não quer dizer que eu faço mal ou não. E tudo que tem no meu portfólio, eu confio que tem um nível bacana. Sacou? Então você tem que ter uma... Eu acho que a partir do momento que você vai tendo mais tempo de profissão, tipo de uns 3 até uns 5 anos, você já vai começar a ver e você vai começar a sentir mais dos clientes que você está pegando, que direção que você pode explorar mais. Porque tem muitas vezes também que você é contratado pelos últimos trabalhos do seu portfólio. A gente fala que o portfólio é nossa vitrine, né? Então geralmente os trabalhos que você está postando são mais ou menos os trabalhos que você quer pegar. E é mais ou menos assim que eu penso. Eu não sei se você conhece o Steve Messi e Dylan Cole, são dois artistas. Sabe quem são, não sabe? Dylan Cole. Dylan Cole, fudido. Uma entrevista que eles deram, eu escutei os dois falando praticamente a mesma coisa, que era que você tem que ser um generalista, mas você tem que ser especialista em alguma coisa. E nessa coisa, você tem que se esforçar para ser um dos 30 melhores do mundo. Para você ser lembrado dela, assim, alguém tá procurando referência ou pensou em fazer aquilo. Aí vai pensar, Hugo Ceneviva. Exato. Hugo não pode, aí pensa nos outros caras, mas você tá dentro daqueles 30 que eles vão pensar, assim que... Porque eles não vão colocar no Google artista, digital, manipulação. Eles vão pensar nos caras e eles vão atrás dos caras. Aí se aquele cara não estiver disponível, ele pode indicar outro. Então você tem que se esforçar para ser um desses 30 que as pessoas vão pensar. Como aqui agora, eu tô fazendo com o Dylan Cole e o Steve Messi, que são 2 monstros. Tem vários outros, mas são os primeiros que vêm na minha cabeça quando eu penso nisso. Exato, mas você percebe que esses caras também já têm um tempo de carreira gigantesco, sabe? Eles já exploraram muita coisa. E aí, eu acho que isso é uma coisa natural na carreira de um artista, cara, porque você vai vendo o que você gosta mais, sabe? Você quer... Às vezes você tá surfando uma onda boa, tipo, eu tive uma onda boa de fazer bebidas, fiz Stella Artois, fiz umas imagens de gin, fiz Coca-Cola, fiz outras coisas, e eu tava surfando nessa onda, e sempre vinha mais trabalho relacionado a isso, sabe? Então, quando você tá surfando essa onda, aproveita, brother. Aproveita e vai até onde der. Mas não fecha as portas para outras coisas, sabe? Hoje em dia eu gosto de explorar bastante produto, eu gosto de fazer bastante tênis, coisa ligadas a esporte, sabe? Tanto lifestyle como produto. E porque eu acho interessante, sempre tive o sonho de um dia trabalhar na Nike e tal. Isso mudou um pouco depois que eu entrei na Apple, mas... Isso sempre foi uma coisa que tava comigo, sabe? Tipo, carro, eu gosto muito de carro, eu gosto muito de fazer carro. Então, eu acho que esses direcionamentos vêm de coisas que você gosta de fazer, saca? Você vai descobrindo ao passar da sua carreira, você vai explorando. E aí você vê essas coisas que você gosta mais, que você tem mais retorno, sabe? Você vai... Tudo depende como o mercado se comporta diante de você também, sabe? Você pode tanto ditar o que você quer fazer quando você está postando trabalhos específicos no seu Instagram. Por exemplo, se tiver 10 trabalhos de carro lá, o cara vai entrar e falar, pô, o cara já tem uma certa experiência, o cara já fez 2 trabalhos assim. Olha que legal, o trabalho que ele fez aqui tem uma estética diferente desse aqui. Então quer dizer que ele sabe trabalhar com outros tipos de luz, com outros tipos de cores, com esse mesmo estilo de desafio. E aí o cliente... Por isso que o portfólio é tão importante, porque o cara é como se o cara estivesse lendo ali um resumo da sua vida, sabe? Mas é tudo feito em imagem. Sabe uma coisa que eu sinto também? Que tem acontecido comigo regularmente. Pela minha extensa lista de clientes e projetos, acontece de alguém me procurar não pelo que tem só no portfólio. Assim, o cara viu o que tá no portfólio, não é o que ele tá procurando, mas ele, por eu ter entregue tantos projetos e ter referência, ele confia que eu vou entregar. Então ele me pergunta, pô, você tá afim de fazer carro? E eu nunca fiz, trabalho com fantasia, e eu falo, eu vou ter que precisar de um tempo pra me adaptar, mas dependendo do que for, eu consigo fazer. Aí o cara me mostra, pede pra eu assinar o NDA, eu assino, me mostra que tem, aí eu falo, beleza, vamos fazer isso dar certo. Irado. Então, eu acho que por causa disso, isso vai aumentando a confiança. Eu recomendo também entrar em projetos, sempre falo isso, tem um site que eu recomendo aqui, é o Nerd.o. Eu sempre falo o nome dele errado, galera, vou colocar aqui na descrição do episódio, pedir pro pessoal lá colocar, eu falo o nome dele errado, eu falo Nerdeu, aí fica todo mundo me chamando no Instagram pra saber qual é o site.
É Nerdeo. O Google vai traduzir pra mim aí. É Nerd-O, né? Nerd-O, Então. Eu falava o nome errado, todo mundo no Instagram, eu recebi 50 mensagens no Instagram, todo mundo perguntando. Então tá aí. Eu sempre falo pra galera, entra num projeto que mostra que você sabe trabalhar em time. Esses projetos são colaborativos lá e vai pro IMDb. Entra no projeto, pega a sua especialização, vai lá, faz alguma coisa. E, cara, esse projeto vai estar no seu portfólio, no seu Station, no seu Behance. Então vai ser maneiríssimo ver o que você fez, que você trabalha bem em time. E pra quem não tem experiência profissional, é uma chance de pegar, entendeu? Uma chance de pegar como é que funciona isso. Uma dinâmica de estúdio, mostra que você sabe trabalhar em time, cria um portfólio legal e essa galera vai crescer junto com você. Eu tive uma experiência muito bacana, 5 anos atrás, trabalhei numa animaçãozinha e, cara, um dos caras que eu trabalhei, o meu diretor, ele tá na Pixar. Que massa. É uma parada assim, ele tava conversando com ele outro dia, é uma parada que vai subindo todo mundo junto. Então acho que é muito importante pensar nisso, assim, tu ficar só procurando no CG Hero, trabalho e não consegue. Cara, entra num projeto colaborativo. E de repente você consegue. Eu acho que eu vejo a arte digital como um empreendimento, assim, pra ganhar dinheiro pra quem sabe jogar as regras do jogo. E as regras estão aí, entendeu? O cara tem que ser um profissional bom e entender como funcionam as coisas, as soft skills que a gente tava falando, né? Que tem que saber lidar com as pessoas, saber trabalhar com projetos e tem que se mostrar, não adianta fazer arte e deixar no HD. Tem que se mostrar, saber se mostrar. Hoje em dia, todo mundo, por exemplo, fala, não posta só no ArtStation uma arte no JPEG da sua arte. Bota o processo, como é que você fez, quais pesquisas, referências você usou. E eu vejo um bando de gente, só posta no Instagram, uma imagem e acabou. Entendeu? Tem que adicionar essas coisas pra trazer valor pro seu trabalho, sabe? Porque às vezes o cara bate o olho, o cara nem sabe. Aí você fala, passei 30 horas fazendo essa imagem, mas você não mostrou o processo pra ele, então ele não vai conseguir entender, principalmente se ele for um cara leigo. Porque tem muitas pessoas de marketing que vai contratar você, ou que vai ver o seu portfólio, vai ser o primeiro contato ali seu com a empresa, e o cara não tem essa habilidade de conseguir reconhecer um trabalho, de conseguir ver o tanto de trabalho que deu. Então, quanto mais você puder mastigar o conteúdo e entregar de um jeito que vai ser assimilado e você conseguir transmitir a sua mensagem diretamente, certinha, sem ruído, é melhor. E outra coisa que você falou que é legal também, esse lance de trabalhar com outras pessoas, é conhecer gente, cara. Network é tudo. Sim, você não conhece... A gente falei algumas vezes aqui, o mundo de imagens e tudo mais é muito pequeno, cara. Muito pequeno, porque são poucos profissionais, tipo, mesmo que tenha bastante profissionais, são poucos profissionais que têm um destaque gigantesco, sabe? Então, quanto mais gente você conhecer, quanto mais pessoas que você puder trocar ideia e se apresentar, sabe? E ter um papo legal com eles, isso só vai te trazer coisa boa, cara. Não, tem que ter, porque uma coisa que acontece, que eu gosto muito de falar com todo mundo online, meus amigos, a maioria são de fora do país ou do Brasil, ao longo do Brasil, né? E porque eu fico o dia todo no Discord falando com a galera enquanto trabalho. E uma coisa que acontece é que como eu fiz faculdade de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, eu tive um network muito grande e que eu vejo que a galera, quando fala comigo, fala, pô, cara, que grupo você frequenta pra eu conseguir conhecer a galera? Porque não existe esse network, assim, não existe aquela escola que a galera se une. Então fala, cara, entra no grupo da rádio, entra no Discord, chama a galera pra bater papo uma hora, entendeu? Fala, tipo, eu vou estar lá essa hora. Porque isso cria essa conexão, você tá todo dia, vai lá, tira dúvida, passa feedback, cria essa conexão. E pede feedback honesto, não pede só pra falar pro cara, pô, depois me arruma um trabalho. Exato. E se você pedir o feedback, vê se você faz o feedback. Senão os caras que fazem feedback ficam bravos também. Nossa, o que mais tem é a galera, não, mas no próximo eu faço. Aí já era. O Bernardo Cruzeiro passou aqui, ele falou uma frase que eu uso agora pra vida, que receber o feedback e fazer é o nosso trabalho. É só isso que a gente faz o dia todo. Exato. Se o cara tá pedindo feedback ali na comunidade e ele não faz ali, esse cara não serve pra trabalhar, cara. Não serve, porque você tá vendo o problema na imagem que ele pode resolver, você tá usando o seu conhecimento de 10, 15 anos de carreira pra ajudar o cara a dar um salto ali de meses. E o cara fala, no próximo eu faço, cara, desiste, entendeu? Exato. Não vai. Eu geralmente dou uma stalkeada no cara, tipo, só pra ver, ou entro no portfólio dele, ver se ele já... Se tem uma certa evolução no portfólio, aí eu dou, ou escrevo uma mensagem mais longa. Se eu vejo que o cara é um cara mais... que tá só ali pra receber opinião, sabe? Que ele tá meio que perdido, aí eu dou um direcionamento um pouco mais sucinto, um pouco menor. Tipo, tá muito saturado, talvez joga um amarelo a mais aqui, puxa o contraste, acho que fica bacana.
Mas quando você vê que o cara tem empenho e o cara tem vontade, o cara tá mostrando vontade, aí você escreve um textão, porque você vê que o cara vai fazer, né? É bem mais legal. E é legal também quando você vê que o cara faz, quando você vê que você tentou ajudar o cara e o cara levou isso a sério, saca? Isso fala assim, puta, que massa. Tá muito bom, tá muito bom. Eu tenho, assim, quando o cara faz o feedback, pede pra melhorar mais e mais e mais, até um ponto onde você fala, cara, não tem mais o que melhorar, esse cara é o cara pronto pra trabalhar. Porque é isso que o cliente vai fazer. O cliente vai pegar você e vai tirar o suco da sua alma pra colocar o seu portfólio, colocar a arte ali, porque ele quer o melhor, porque ele tá pagando, entendeu? Então, esse é o cara pronto pra trabalhar. E se você faz isso numa comunidade, você tá mostrando pra todo mundo que você tá aberto a receber os feedbacks pra você fazer. Tá, às vezes, alguns feedbacks você não concorda, óbvio. Alguns são opiniões. Você não tem que fazer tudo, você tem que assimila e ver o que vale a pena fazer, sabe? Mas às vezes você vê uma anatomia ruim e fala pro cara, conserta a anatomia. Ele fala, no próximo eu faço, prefiro deixar essa anatomia ruim aqui pro portfólio. Aí não tem como. Aí é foda. O cara usou um Liquify a mais ali, né? Alguma coisa assim, você fala, pô, calma aí, cara. Porque às vezes também o cara já passou muito do ponto de voltar, saca? Então, às vezes, você não tem muita experiência, às vezes vale você compartilhar estágios iniciais pra você ter um feedback que vai te dar um direcionamento maior. Mas, cara, a gente é tentativa e erro, né? Então, não fique de bode que você fez um trabalho que ficou ruim, cara. Todo mundo fez vários trabalhos ruins, sabe? Tipo, isso é normal no aprendizado. Você vai ter que ser muito tempo ruim pra você ficar bom. Então, quanto mais você fizer ruim primeiro, te atira e sai da frente já, saca? A galera fala que você tem que fazer uns 2.000 ruim, assim, pra... Você tem que fazer um monte ruim, cara, pra sair uma coisa boa, assim. Não tantas, né, mas você tem que fazer muita ruim. Muito. Eu vou mostrar uma primeira fotobash aí, qualquer dia no grupo da Radiante. É uma coisa assim, 3D com Photobash que eu fiz, nossa, hoje em dia eu uso, ninguém sabe que eu uso, tá lá na minha pintura, na minha ilustração, ninguém sabe que eu uso. Quando eu mostro, todo mundo fala, ué, essa foto é 3D? Entendeu? Mas o primeiro, nossa, 2016, gente, foi um ano sofrível. Mas é normal, cara, isso aí todo mundo passa por isso. Eu queria saber uma coisa que você tá trabalhando todo dia, mexendo em imagem e trabalhando... Como é que é o workflow dentro da empresa que tá trabalhando? Se você pode falar disso. Como é que você recebe os arquivos? Você trabalha com 3D? Como é que funciona isso? Você pega 3D de alguém pra fazer? Olha, na Apple a gente trabalha exclusivamente com... Tem duas formas, né? A gente recebe os produtos lá e a gente faz fotos deles. A gente tem os estúdios, os fotógrafos que a gente trabalha junto. Então tem 4 estúdios de foto, onde a gente recebe os produtos da Apple e os produtos de outras, por exemplo, capinha, coisa que não é que a Apple que produz, mas a gente também vende. Então a gente tem que também trabalhar com esses produtos, tipo Beats, que também é da Apple, Bose, os headphones e tudo mais. Então, das coisas que a gente recebe, porque geralmente a gente recebe os produtos antes deles serem lançados. Então a gente sabe tudo que vai ser lançado, mas por conta de sigilo, eles recebem isso secretamente, fazem as fotos. A gente geralmente pega o produto na mão, depois que o fotógrafo faz o handoff, né? O fotógrafo, primeiramente, ele vai fazer as fotos, ele fez o shot list dele ali, ele faz as anotações dele, fala, tem que combinar isso com isso, tal, tem que botar tal sombra aqui, esse produto checa a cor, e tal referência. E aí, geralmente, você tem uma reunião com o cara, troca uma ideia com o cara, para pegar alguns pontos, falar, como que você acha que tem que ser o mood disso aqui e tal, como que a gente vai explorar esse cromo, essa reflexão do metal e tal, o que você acha que a gente tem que fazer? Geralmente, o cara te dá uma ideia meio por cima, porque sempre é colaborativo, e aí você faz o trabalho e você começa a fazer o processo de QA, né, que é de revisão com eles, e aí, geralmente, você passa por uns 3, 4 rounds com o fotógrafo. Depois isso vai para o grupo, que são os gerentes que vão revisar, e daí as imagens já saem. Quando o produto, às vezes, é muito novo e por causa de pandemia e tal, não chegou os produtos para a gente, geralmente a gente recebe os renders em 3D do fabricante, e aí a gente tem que retocar e fazer isso ficar com qualidade fotográfica também. Então tem esses 2 pontos. E aí, quando a gente trabalha em projetos secretos, a gente vai para uma sala especial,
que você assina um outro contrato que é um pouco mais sigiloso, e aí todas as pessoas que vão trabalhar nesse projeto têm que ficar nessa sala. E aí você faz são essas três tipos de trabalho que eu tenho hoje em dia. Essa outra sala tem que trocar de roupa, passar por scanner corporal. Não, é só... Mas a gente passa por um treinamento de segurança bem rígido. É muito louco. Quando você vai a primeira vez, você fala assim, nossa. Tipo, eu vim a perceber que, às vezes, como eu trabalho lá, né? Tipo, eu sou o único brasileiro do time e tudo mais. Muita gente me pergunta, e aí, o que você fez? Você fez lançamento de quê? Não sei o quê. Eu falo, cara, eu não posso contar. E eu percebi, eu falando, pelo fato de eu não poder contar, a imaginação dos meus amigos e das pessoas que eu conheço vai muito mais longe do que... Metaverso, gente. Metaverso da Apple. Total, Metaverso da Apple, gente. Eu tô investindo meu dinheiro todo na Apple esse ano. O Hugo já tá me dando dica aqui, ó. Não, mas é bem legal, cara. É bem legal. Eu não posso reclamar de nada, não. Tem sido trabalhar lá é muito bacana, sabe? É muito profissional, eles te tratam com respeito, eles te valorizam, sabe? Não tem lance de ego nem nada, a equipe, como eu falei, é um pouco mais velha. Então todo mundo é meio que bem resolvido já, saca? Ninguém por mais que você queira crescer e tal, você não vai querer ferrar ninguém, porque... Tipo, eu tô lá faz quase 3 anos, eu sou um dos mais novos. Eu trabalho com um cara que trabalha lá desde que tem um iPhone 1. Caramba. Que é o meu gerente, que é o Mike. Trabalhou com o Steve Jobs. Quando ele começou no nosso estúdio, só tinha ele e o diretor, saca? Hoje a gente tem mais de 30 pessoas no nosso departamento. Caramba. E é muito legal que às vezes você troca ideia com o cara, sabe? Tipo, o cara já passou por tanta coisa que só tem a aprender, cara. Só tem a aprender. Se não adianta você ter uma atitude errada ou de ser egoísta, que aí você vai acabar se queimando, Tem nem o que fazer, se queimar. E é aquilo que você falou, a indústria é pequena, né? Uma coisa que eu vejo, você tá cara, você tá na Apple e no meio do Vale do Silício. Isso. Você fala Silicon Valley. Silicon Valley, diretamente de Silicon Valley. Mas hoje estamos diretamente de São José do Rio Preto. Estamos no Brasil aqui, galera. Uma coisa que acontece é que você tá no meio da meca da tecnologia no mundo. Exato. E você vê muita coisa acontecendo e tendências que vão surgir. Você acha, pelo que você vê, desenvolvimento de software e imagem, você vê o Photoshop perdendo terreno para outro software ao longo dos anos, como Affinity, outro software open source, já que você está aí vendo essas tendências acontecer? Porque uma coisa que a galera reclama muito de Photoshop, eu sou fanboy de Photoshop, não posso... Mas a galera reclama muito de lag, de coisas atrasadas, de funções que você tem que fazer, que em outros softwares como Affinity é mais rápido, é melhor. Você vê isso ao longo dos anos? Por ver... O problema que eu vejo é que o Photoshop, eles estão querendo fazer... Antes o Photoshop era muito específico. Sim. Para artista digital. Saca? E aos passar dos anos, eles perceberam que os users deles, eles iam ganhar muito mais se fosse um programa mais simplificado, ou um programa que abrangesse mais coisas. Tanto que você vê nesses próximos updates, se eles já fizeram um negócio com o Illustrator, que você pode trazer em vetor. Sim. Então, eu acho que o problema é que eles estão tentando fazer o Photoshop para todo mundo. E eu acho que o Photoshop deveria ser uma coisa mais específica. Por exemplo, teria que ser um programa mais redondinho. Você não precisava ter 3D dentro do Photoshop. Você não precisava ter esse tanto de coisa de texto. Porque eu, por exemplo, eu nem uso nada disso. Então eu desligo tudo. Tanto que, tipo, eu tento simplificar ao máximo o meu programa para evitar esse tipo de coisa. Mas eu entendo perfeitamente o que a galera reclama, e eu também tenho esse mesmo sentimento, mas eu acho que é por causa que eles estão tentando fazer o programa ficar popular, sabe? Tipo, quando começaram a usar muitos sliders, e tipo, pra ficar mais intuitivo, porque às vezes você não sabe, por exemplo, você vai mexer na exposição e não sei o quê, você não sabe o nível que você quer, mas se você ficar brincando ali no Camera Raw, só botando slide pro lado e pro outro, você acaba achando alguma coisa que você vai gostar. E aí também eles vêm com esses os botões de alto e tudo mais. Agora eles migraram pro iPad. Eu até fui o beta tester no começo do Photoshop para iPad. Foi uma experiência bem legal, mas eu já consegui perceber ali que eles já tentaram simplificar a versão para ficar mais fácil para quem, por exemplo, para quem faz design,
para quem faz. Então, acho que eles estão tentando englobar muita coisa no programa e você acaba tendo um problema, sabe? Eu acho que, por exemplo, a vantagem de um Affinity da vida. Nunca usei o Affinity nem nada, eu já vi vários vídeos e tudo mais. Eu acho que se alguém vier para tomar o lugar do Photoshop, lógico que vai demorar muito tempo e muito investimento de grana, seria se fosse um programa muito específico para imagem, saca? Com nada de texto, tipo, você pode fazer o texto em algum lugar, você importa de alguma forma, mas não tão com tanta coisa editável lá. Porque, por exemplo, eu percebo que às vezes você vai trabalhar... Lá na Apple a gente trabalha bastante com máscara de vetor, às vezes, sem fazer máscara de pixel, né? Então já percebi que isso traz um lag grande no programa. Se você tiver muita action, se tiver action que são complexas, isso também vai fazer o seu programa pesar mais um pouco, sabe? Tem várias coisas que você vai fazendo, dependendo do workflow da onde você trabalha, que vai deixar o programa um pouco mais lento, sabe? E tipo, eu trabalho com um foguete lá, sabe? Tipo, o melhor computador que tem. E mesmo assim também dá zica, sabe? Caramba. Então, isso é parte do processo. Tipo, deixa o seu autosave ali nos 5 minutos, amigo, e boa. O Photoshop eu uso... Acho que assim, eu uso 3D. O 3D tem textura... Eu uso animação dentro dele. Nossa, eu uso quase tudo, cara. E eu vejo assim, eu penso assim, cara, imagina, eu comecei no Photoshop, sei lá, em 2010. E hoje, se eu fosse começar, eu ia ficar maluco, cara, porque é muita coisa que tem lá dentro. Exato. Sabe, assim, pra ver, você fica louco. Você não sabe o que vai fazer agora, entendeu? É muito, muito louco isso. Porque cada vez que vai te lançando ferramenta nova, eu vou testando pra ver como é que eu posso usá-la dentro do meu trabalho. Exato, eu também faço isso. Sempre vejo vídeos de lançamentos e tudo mais. Aí, por exemplo, você olha pro Neural Filters, né? Que é o de trocar de AI. Você vê que já é promissor. Sim, sim. Mas que pra quem trabalha com alto nível de detalhe e tudo mais, ainda não tá lá, sabe? Mas você já vê que no futuro vai ser uma coisa que você vai poder usar. Sim, sim. Então, tipo, se fala muito em extinção do artista digital e tudo mais, que não vai precisar, que a tecnologia vai ficar tão boa, que você tem um clique lá, arruma a pele e tudo mais. Beleza, desde que fique bom, não tem problema. Mas o que faz a diferença de um artista que se destaca é só a criatividade, cara. É o olhar que você tem. Não é se você é bom na ferramenta, sabe? São poucas pessoas que se destacam por ser bons na ferramenta. E o Photoshop é só uma ferramenta. É que nem dirigir um carro. Tem cara que dirige carro maravilhosamente, tem cara que não sabe fazer nada. Não, é. Mas tudo depende do jeito que você usa o programa, sabe? Então acho que você quer viver de Photoshop, quer viver de retouch, cara, vai estudar fotografia, sabe? Estuda estéticas, sabe? Seja curioso para você estar sempre usando o programa como ferramenta. Você não é dependente daquilo. Tipo, por exemplo, se o Photoshop acabasse hoje em dia, eu já faço arte com a minha mão, já tenho umas paradas que eu faço por hobby e tudo mais. E eu ia arrumar um jeito de fazer de outro jeito, entendeu? Porque eu aprendi a fazer. Não importa o programa, não importa se eu tiver que desenhar. Eu vou demorar muito mais tempo, vou demorar pra aprender, mas vai ficar bom, sacou? É a noção artística, né? É noção artística. Tem que ter noção artística, cara. Porque senão você fica copiando o trabalho. Você vai pegar referência pra fazer igual isso aqui, fazer igual isso aqui, fazer igual isso aqui. Isso não aguça a sua criatividade. Você não tenta fazer nada novo. Porque, por exemplo, é muito difícil você fazer algo muito criativo hoje em dia. Porque tem, ao mesmo tempo, tem milhões de pessoas tentando fazer a mesma coisa, tentando fazer coisas diferentes. E esse é o diferencial, saca? Porque você pegar um cara que o cara tem uns trabalhos tudo igual, ou coisa que, vamos supor, coisa que eu já vi antes, saca? Eu já olho e falo assim, legal, mas tipo, já vi isso, saca? É, na hora. Tá copiando fulano. Ou às vezes tem a mesma estética, o que é legal quando você tá aprendendo, mas a partir do momento que você quer se destacar, eu acho que você tem que fazer essa busca interna e tentar fazer várias coisas pra você achar qual que é a sua linguagem, qual que é a sua estética, sabe? E é aquilo que a gente fala, né, cara? E que se o cara tem uma noção artística boa, se tirar o Photoshop da mão dele e falar, tem uma semana pra aprender Affinity, ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia no Photoshop, entendeu? Porque é a parte artística do cara, não o Photoshop. O cara fala, mas o filtro do cutout não tá aqui, entendeu? Não tem isso, o cara vai se virar, né? Percebe muito
muito que você tem que ter essa noção artística, principalmente quando você vai para um cargo de gerência. Aham. Porque daí você tem que analisar o trabalho de quem está gerenciando, você tem que dar um feedback que vai motivar o cara, mas ao mesmo tempo você tem que falar a verdade. Tipo, você não tá legal, tem que mostrar, mas você não pode pôr a mão, entendeu? Porque a partir do momento que você colocar a mão, você tá sendo um micro gerenciador ali e você tá impedindo o cara de evoluir. Então você tem que guiar o cara de forma e fazer o cara chegar no resultado que você quer, mas você não vai pôr a mão. Esse é um desafio bem legal para você aprender a lidar com pessoas e aprender a noção artística também, saca? Porque tem 1000 jeitos de explicar uma coisa, sabe? Tem 1000 caminhos de fazer. Pra mim não interessa se o cara que eu tô gerenciando, se ele fez um pé, se ele fez uma máscara não sei o que desse jeito, ou se ele fez outro técnico. Não interessa. Se ficou bom e não tá tão destrutivo, não tem problema. Tu às vezes pega o trabalho de alguém pra mexer e tá cheio de layer maluco com coisa que você nem sabe como é que foi feito? Algumas vezes sim, porque a gente troca bastante arquivo lá, então tem pessoas que trabalham de um jeito bem específico. Às vezes dá um probleminha, tipo, você tem que passar uns 15 minutos ali estudando o arquivo e mais ou menos entendendo como que foi o pensamento do cara, como ele construiu esse arquivo. Mas se você tiver uma certa experiência, você consegue fazer. Lógico que eu não construiria o arquivo do mesmo jeito que ele construiu, mas não quer dizer que eu vou ficar engessado também. Eu geralmente pego de outros artistas quando eu tô em alguns jogos. Cara, tem uns caras que usam as ferramentas assim que eu fico, cara, mas pra que fez isso? Porque não só pintou. Às vezes o cara vai num caminho muito longe, né? Eu já peguei Geralmente nós, artistas digitais de ilustração, a gente pinta no layer transparente, né? Eu peguei um artista uma vez que ele usou todos aqueles color fill, várias máscaras de color fill, uma em cima da outra, foi mascarando ela pra aparecer a cor de baixo. Caralho. E a transição de cores era assim. E era assim, 10 arquivos, e era uma armadura, uma parte da armadura. Outros 10 arquivos eram 10 layers do cabelo. E outros 10 eram um pedaço da roupa. Eu tipo, caramba, que loucura, cara. Mas isso, as pessoas trabalham de jeito diferente, né? É. A gente tá chegando aqui no final do podcast, infelizmente, e a gente tem um quadro do podcast chamado aqui Unhide Indica, onde a gente pede ao convidado para indicar seja um livro, um filme, uma peça, uma série, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado à arte, apesar de ser arte. Unhide indica Hugo Seneviva. Cara, eu indicaria... Esse livro aqui é velho, mas é uma bíblia, que é o Color and Light, do James Gunner. Muito que bom. É surreal, é legal para qualquer tipo de artista, porque eu gosto muito de estudar pintura e tudo mais. E eu também indicaria... Eu gosto bastante de ver filme, de ver série, sabe? Pelos efeitos e pelas estéticas. Teve um último filme que eu vi agora que foi bem legal, que foi o Dune, que saiu, D-U-N-E, que tem uma estética muito legal e agora vai ser uma trilogia, né? Então, eu indico esses dois. E, cara, acho que tem aquela série também nova da Netflix, da League of Legends. Qual que é o nome dessa série? Arcane. Animal. Arcane. Animal também. É. Animal. Então... Animal. E, cara, tenta, sei lá, sabe? O que eu indicaria mesmo é, tipo, dos 12 trabalhos que você faz no ano, tenta fazer, se for trabalho pessoal, tenta fazer uma coisa totalmente diferente do que você já fez. Tipo, se desafia a fazer alguma coisa assim, tá? Tenta vir criar uma nova estética. Tenta explorar algo que você nunca explorou. Eu acho que essa seria a minha dica. Sim. Tenta causar impacto, né? De alguma forma. Com uma imagem. Exato. Pra você se forçar a tentar descobrir algo novo. Lembro que eu vi um artista recentemente em que as artes dele eram um artista de retouch e as artes dele eram reproduções de pinturas neoclássicas. Então eram quadros de Bouguereau, pareciam uma pintura de mulher. Pô, eu fiquei quando eu vi, eu falei, beleza, era uma pintura aqui do Bouguereau. Aí quando eu passei, eu falei, ué, calma aí, mas o rosto da mulher não é assim. Eu voltei, eu cliquei no Behance, eu ainda falei no Behance, falei que o cara postou a pintura do Bouguereau no Behance. Quando eu cliquei, era a foto, ele mostrando o processo, eu falei, calma aí, o cara reproduziu a pintura do Bouguereau. Aí eu comecei a usar os outros trabalhos. E aí eu fiquei meia hora olhando, eu falei, mano, tô meia hora olhando isso aqui. Eu falei, cara, que parada absurda. E eram uns 5, 6 trabalhos só, mas eu fiquei meia hora olhando e vendo como é que o cara fez e assim, eu perdi muito tempo. Eu falei, mano, esse cara se destacou por uma coisa simples, não teve nada absurdo, Exato. Não teve que buscar nada. Ele simplesmente olhou um pintor legal, que já tem tudo ali pronto, as referências, tudo,
pegou a modelo, tirou foto, botou luz, que é um trabalhão de caramba. Não tô diminuindo galera aí de Manifa. O Hugo vai vir, vai falar pra mim aqui, ó. Você quer perder o emprego ou os dentes? Não, relaxa. Mas é um trabalho absurdo, mas você vê que tá ali e chama muita atenção, porque você já tem aquela coisa na cabeça, né? A imagem do Buguerro, e traz pra você essa referência. Então é bem maneiro. Irado. Muito obrigado por você participar, cara. Pô, foi bem maneiro, foi bem maneiro. Você vai voltar aqui ano que vem, certeza. Pô, quando vocês quiserem, é só me convidar de novo, cara. Estou à disposição de vocês. Eu adoro o Rafa e o Milton, conheço eles há muito tempo e acompanho esse projeto da Hide School e do Hardcast desde que começou. Pô, que massa, que massa. Vocês me inspiraram a fazer meu podcast também. E tamo junto, cara. O que vocês precisarem aí, conte comigo. E parabéns por trazer tanto conteúdo legal pra galera. E desejo de melhor pra vocês aí. Pô, fiquei até corado agora. Ah, que massa, cara, que massa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Hardcast, um podcast da Hide School. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.